E o número de pacientes internados com Covid na capital hoje é maior do que o registrado no auge da crise de leitos de UTI em março deste ano. Agora a gente vai conversar com o Gabriel Sena para saber como é que está a ocupação nos hospitais. Boa noite para você, Gabriel. Pois é, Liliana, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Se a gente pegar a taxa média de ocupação dos leitos de UTI específicos para a Covid-19 aqui em Belo Horizonte, ela está em 77%. Parece uma situação confortável, porque a gente já bateu 100% dessa taxa em março desse ano, no pico da Covid, no pico da pandemia, né? Mas não é confortável a situação por dois motivos. Primeiro, porque em alguns hospitais a taxa de ocupação está muito maior. O hospital de referência, por exemplo, Eduardo de Menezes, que aqui é onde a gente está no Barreiro, o Hospital da Baleia, a Santa Casa, já não há mais vagas, a ocupação está em 100% nos leitos de UTI específicos para a Covid-19. Um outro fato que mostra que a situação ainda é grave, a gente vai mostrar para você agora na reportagem. Foram 32 dias internado numa UTI. Houve complicações, ele precisou ser entubado. E mesmo depois de se curar, as sequelas da Covid permaneceram e um trabalho pesado de fisioterapia começou. Uma imagem bem diferente de um Ricardo antes da doença. Sofri muito, se cuidem, usem os protocolos de segurança se precisar sair, mas de preferência ficar em casa. Ricardo foi internado em março, no auge da pandemia. Hoje, quase 3 meses depois, a situação dos hospitais em BH está longe de ser confortável. Se pegarmos a taxa de ocupação dos leitos de UTI específicos para a Covid-19 hoje em Belo Horizonte, vamos ver que ela é consideravelmente menor do que no pico da doença em março desse ano, quando chegou a quase 100%. E isso gera uma falsa sensação de que a situação não é tão grave assim. Só que ao olharmos os números mais de perto, a gente entende que o problema, na verdade, se agravou. No pior momento, a taxa de ocupação bateu os 96%. Na época, havia 719 pessoas internadas nas UTIs específicas para a Covid da capital. Ontem, a taxa era de 79%, mas há 839 pessoas ocupando vagas em unidades de terapia intensiva. Na prática, o que aconteceu é que foram abertos mais leitos, jogando a taxa de ocupação para baixo. E a doença continua avançando e provocando mais internações do que antes. A guerra não está vencida, a gente espera que, de fato, a gente possa melhorar. A testagem rápida, ágil. O Sindicato dos Médicos reforça que a situação é crítica e que a capacidade de ampliação de leitos é limitada, inclusive porque faltam profissionais, e que medidas mais rígidas devem ser tomadas. Agir nos pontos críticos. Quais seriam? O transporte público, nas áreas em que você tem aglomerações, cuidado especial durante as refeições. Liliana, é importante reforçar essa informação, né? Hoje há mais pessoas internadas em UTIs específicos para a Covid-19 em Belo Horizonte do que no auge da pandemia em março desse ano. Então a situação continua muito grave. Eu volto com você aí no estúdio. Por isso que a gente não pode se descuidar, né, Gabriel? Obrigada, viu? Boa noite para você. Vamos ver então.